Números decimais. Encontramos números com vírgulas em várias situações do dia a dia. Converse com seu colega sobre o que os números estão indicando. 1 quilograma. Deixa agora te explicar, tá bom? Tá certo. Aí assim, ó. Aqui vocês estão vendo que tem o quê? Uma balança. Vocês não estão vendo que tem uma balança, né? Tem mais ou menos assim, ó. Aqui tem uma melancia enorme, não é? Aqui tem o quê? A balança, ó. A balança. Tem uma melancia enorme, aqui tem a balança, e aqui tem o peso da balança, e aqui tem o valor. Por exemplo, a balança, a melancia pesa 3 quilos e tá com valor 6,70, né? Gente, para eu ter um número decimal, eu preciso necessariamente ter o quê? Para eu ter um número decimal, eu preciso necessariamente ter uma parte inteira, uma parte decimal, uma parte inteira, uma parte, uma vírgula e uma parte decimal. Vou já escrever, deixa eu só abastecer aqui no pincel. Posso ler, tia? Leia o que está debaixo da balança. Tá. 1 quilograma de melancia costuma menos de R$ 1. Não, pois 1,40 é mais que R$ 1. Pronto. Deixa eu te explicar isso daí, viu? Te explica já isso aí. Tem assim. Aqui, ó. Números decimais, né? Ó. Números decimais, tá certo? Os pincéis estão horríveis. Números decimais, tem assim, né? Para eu ter números decimais, precisa do quê? De uma parte inteira, não é? De uma parte inteira, uma vírgula e um número após a vírgula. Esse número que está após a vírgula é o número decimal. Todo número que você vê que tem um número, né? A vírgula separando e outro número, esse número é o número que? Decimal. A parte inteira, a vírgula e o número decimal, tá certo? Prestem atenção que não é só isso, não. Tem assim, fração decimal igual número decimal. Gente, 1/10 é igual ao quê? A 0,1. Gente, isso daqui, essa fração, quer dizer o quê? O que a tia vive dizendo que é fracionar? É dividir em partes iguais. Fracionar é dividir em partes iguais. Então, se aqui é uma fração, eu estou fracionando e estou dividindo. E eu disse que o quê? Que na divisão por número decimal, eu tenho que fazer o quê? Se eu tenho dividido 10, eu tenho que ter uma casa após a vírgula. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, gente. Ó. Se eu estou dividindo o número inteiro por 10, eu quero que tenha o quê? Uma casa após a vírgula, tá certo? Uma casa após a vírgula. Se eu colocar isso aqui, são as mesmas coisas, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Só que esse aqui está representando em forma de fração e esse aqui eu já estou colocando com o símbolo da divisão, mas é a mesma coisa. Aqui, ó, 1/100. Se eu estou dividindo por 100 e 100 tem 2 zeros, eu tenho que ter uma casa inteira, a vírgula e duas casas após a vírgula. Vai ficar aqui, ó, uma
0,001. Por que é 001? Porque eu estou dividindo por 100 e 100 tem o quê? Dois zeros. Que é a mesma coisa de eu pegar 1 e dividir por 100. Aqui eu estou representando na forma fracionária e aqui eu estou colocando o número com símbolo da divisão. Aqui eu estou representando na forma fracionária e aqui eu estou colocando com o símbolo da divisão. Vai ficar o quê? Ó? 0,01. A mesma coisa. Vou apagar aqui em cima para explicar por mil. Tem assim, 1 sobre 1000. 1 sobre 1000. Eu tenho 1000 que tem 3 zeros. Eu tenho que ter o quê? 3 casas após a vírgula, tá certo? Ó, o zero, que está representando na casa inteira, ó. 1, 2, e ó. E eu coloco 1 lá no final, tá certo? Vai ficar o quê? Se eu pegar o 1 e dividir por 1000, eu vou obter 0,001. Vocês precisam Sim, aprender essa tabela. Precisam. tia, Oi. só uma dúvida. Tipo assim, não tem esse um aqui, né? E no lugar do 1 for 18, como é que vai ficar? Eu vou chegar lá, viu? Ó, agora eu coloquei, mudei pelo 6, não é? Se eu mudei no 6, então eu vou pegar 6 e vou dividir para 100, tá certo? Eu posso fazer essa minha divisão, posso fazer a divisão, mas eu prefiro o quê? Olhar quantas casas eu tenho no 100 e eu preciso ter 2 casas após a vírgula. Vai ficar o zero, que vai ficar representando na casa inteira 0,6. Percebam que aqui eu tenho 2 zeros e aqui eu tenho o quê? 2 casas, tá certo? Se for 18, 18 por 100, vai ficar como? Eu tenho que ter uma parte inteira, que esse zero vai ficar representando na parte inteira. Se eu tenho 18, eu tenho que ter 2 casas após a vírgula. Vai ficar o quê? 0,18. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. Tá certo. Olha aqui, ó. Gente, a vírgula, ela vai estar aqui, ó. Você vai andar uma, duas, vai colocar o zero em uma vírgula e vai colocar o número após a vírgula. O número que está dividindo sempre fica no final. Você nunca começa a colocar ele na parte inteira, não. Ele sempre fica no final. Ó, 6 dividido para 10. Eu vou colocar um zero aqui e eu tenho por obrigação colocar um zero aqui, ó. Vai ficar o quê? 6 vezes 10 é igual a 0. Vai ficar. Por isso que é só uma casa, gente. Porque vocês vão efetuar uma divisão. Quando eu tenho um número menor que eu divido pelo número maior, eu faço o quê? Eu tenho que acrescentar um zero no meu dividendo, mas eu tenho que, por obrigação, colocar um zero e uma vírgula no meu quociente. É mais fácil você aprender assim, não é? Aqui eu estou só explicando de onde é que vem 0,6. Tá certo? 0,6 vem assim, ó. 0,6 vem daqui. Vou efetuar a divisão e encontrar isso aqui, ó. Colocar aqui 6, 0, colocar aqui por 10. Eu fiz essa divisão aqui, ó. Essa divisão aqui eu fiz, ó. Eu peguei o 6 dividido por 10, porque fração significa dividir em partes iguais, deu 0,6, ó. 6 dividido por 10, vocês podem fazer a divisão também, ó. 6 dividido por 10. Eu não posso dividir o número pequeno pelo maior, não. Eu vou colocar o zero no quociente e quando eu coloco o zero no quociente, eu coloco o zero e uma vírgula. Isso aqui vocês vão só aprender no próximo ano, tá certo? Ó, 6 vezes 10 é igual a 60. Para 60, nada. Mas vamos aprender essa tabela, tá certo? Nós precisamos aprender essa tabela. E se for aqui, 6 dividido por 1000 é igual ao quê? Eu tenho que ter 3 casas após a vírgula. Lembrando que eu tenho que colocar o número que está dividindo lá no final. Ó. Vai ficar o quê? 0,06. Se for 118, olha aí. 118 dividido por 100 é igual a quê?
Lembra, eu vou colocar o 118, porque são 3 números, ó. E vou colocar aqui, ó. A vírgula, ela tá bem aqui, ó. Viu, ó? Aqui eu tenho quantas casas? Quantos zeros eu tenho aqui? Quantos zeros eu tenho 100, gente? Quantos zeros eu tenho 100? Hein? 2. 2 casas. A minha vírgula tá aqui escondida, ó. A minha vírgula, ela está aqui escondida. Aí eu vou andar 2 casas, ó. 1, 2. Vai ficar o quê? A resposta, 1,18. Você sempre vai colocar, ó, 6 sobre 100. Dá o quê? Você coloca o 6 lá no final e vai, a vírgula tá aqui, ó. Ela tá aqui. Quando ela tá lá no final, ela tem vergonha de aparecer. Ela não aparece, tá certo? Então, a vírgula vem aqui, ó. 1, 2. Bota um zero aqui para completar a vírgula e outro zero para completar, tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Se for 120 dividido por 100, eu coloco 120. Eu sei que a minha vírgula está aqui no final e eu vou andar. O quê? 2 casas. Por que eu vou andar 2 casas? Porque eu tenho aqui um 100. Ó, 1, 2. Vai ficar o quê? A resposta? 1,20. Eu coloco o número e conto a quantidade de casas. Se estiver faltando casa, eu completo com o zero. Página 214. Vou começar a leitura. É explicação. Ó, os números 0,1, 0,006 e 0,006 e 11,8, por exemplo, são números decimais. Por que esse número aqui é um número decimal, gente? Por que aqui é um número decimal? Porque eu tenho o quê? A parte inteira, a vírgula que divide e o número que? Decimal. Pronto. Parte inteira, vírgula e parte decimal. Todo número que tem uma parte decimal é chamado de número decimal. Ó, parte inteira, parte decimal. Parte inteira e parte decimal. Todos esses números são incomuns, por quê? Porque são números decimais. Porque tem a parte inteira, a vírgula e a parte decimal, tá certo? Aí tem assim, leitura. Agora vamos lá o quê? Ó? QVL. Quadro de valor de lugar. Só que esse QVL aqui é diferente do que vocês aprenderam. Aqui, ó, tem milésimos, centésimos, décimo. A vírgula, unidade, dezena e centena. Todo número que fica na casa do milésimo, do centésimo ou do décimo é o quê? Os números decimais. Tudo que vem antes da vírgula é inteiro e tudo que vem depois da vírgula é decimal. Tudo que vem antes da vírgula é inteiro e tudo que vem depois da vírgula é decimal. Pronto, né? Tem assim, décimos quando a vírgula após a vírgula há um número. Olha aqui, se eu colocar o número aqui, 1,2, eu digo 1 inteiro e 2 décimos. Você faz a leitura a partir da onde o número parou. Tá certo? Ó, 1 inteiro e 2 décimos. Se fosse assim, 2,34, 2 inteiros, podia ser o quê? 3 décimos e 4 centésimos. Mas para ficar mais fácil para a gente, vai fazer o quê? Ó? 1 inteiro e 34 centésimos. Se fosse aqui 3,614, 3 inteiros e 614 milésimos, tá certo? Milésimos. Agora, deixa eu colocar outro número aqui, ó. 2,6. Eu tenho que colocar esse 6 aqui. Quando o 6 está entre dois números, eu preciso colocar. Se ele estiver lá para o final, ele não tem mais importância, não. Mas se ele estiver aqui no meio de dois números, eu preciso colocar ele. Vai ficar o quê? Ó? 2 inteiros e 0,6 o quê?
centésimos. Outro que, ó, 3,140. Vocês percebam que o quê? Que tem um zero lá no final. Esse zero, ele não vai acrescentar em nada não, tá certo? Ele não vai ter valor não, a gente não precisa colocar ele não. Vai ficar o quê, ó? 3 inteiros e 14 o quê? Centésimos, tá certo? Pronto. Isso é a explicação da página 214. Vamos agora. Vocês têm alguma dúvida? Hein? Vocês precisam aprender também esse QVL aqui, ó. Precisam aprender, ó. Centésimo, décimo, unidade, dezena, centena e milhar. Ó, décimo, centésimo e milésimo. Ó, unidade, dezena e centena, milésimo, centésimos e décimos, tá certo? Coloquem aí na página 215. Coloquem na página 215. Colocaram na página 215? Coloquei, tia. Página 215. Vamos ver aqui, ó, 215. Tem assim, represente na forma de fração e na forma decimal a parte de cada figura. Na figura tem assim, ó. Tem assim, desse jeito, e tá dividida em 10, ó. Oito, 10. Pronto. Está dividida em 10. Essa divisão que eu fiz dessa parte inteira representa o quê? O meu denominador, não é? A forma de fração ela vai ficar como? Como é que vai ficar na forma de fração? Como é que vai ficar essa representação de desenho na forma de fração? Hein? Vai ficar o quê? Aqui na forma do fração? Tia. Décimo. 4 décimos. 4 décimos, né? E se eu, se eu pedir na forma decimal, vai ficar como? 0,4. 0,4. Por quê? Eu vou colocar o 4 aqui, ó. A vírgula está bem aqui escondida e eu vou andar uma casa porque eu tenho aqui um zero. Vai ficar o quê? 0,4, né? 0,4, né? Pronto. Aí tem assim, represente na forma decimal e escreva como se lê, né? Na 2 eu vou colocar aqui, vou fazer fiz a 1, a da 1, eu vou apagar. Eu fiz a da 1, agora eu vou fazer a da 2. Agora eu vou fazer a da 2. A 2 está assim, ó. Tia, a tia já fez a B? Não, eu não vou fazer a B. Eu vou fazer uma de cada. Aqui, ó. Tem quanto dividido? Tem 10, ó. Pronto. Tá dividido o quê? 4, né? Aqui, ó. Gente, como é que vai ficar esse número aqui na forma decimal? Essa fração ela vai ficar como na forma decimal? 0,4. 0,4. Porque se eu fosse escrever na forma de fração, ficava 4 sobre 10. Mas como eu não estou escrevendo na forma de fração, vai ficar o quê? 0,4, tá certo? Aí, como é que eu leio isso aqui? Se eu colocar ele no QVL, vai ficar como? Ó, o meu QVL aqui, ó. Milésimo, centésimo, décimo. Vocês, quando forem colocar, façam esse QVL aqui, ó. Milésimo, centésimo, décimo, centésimo, décimos, vírgula, unidade, dezena e centena.
Vai ficar o quê? O zero, ele vai ficar na casa inteira que fica aqui a unidade, que é mais próximo da vírgula, a vírgula e o 4 aqui. Como é que eu vou ler isso aqui? Quem é que sabe? Hein? Se aqui tem zero, eu não preciso ler ele, não. Eu preciso ler só isso aqui, ó. É o quê? Aqui eu tenho qual número, gente? 0,4. 4 o quê? Vou colocar só 0,4 e vou colocar errado na prova. É 0,4 o quê? Olhe para o quadro, olhe para o QVL. É assim que eu percebo se vocês estão prestando atenção ou não. Que vocês ficam com a câmera ligada, eu só vejo a Yasmin, pronto. Eu só vejo a Yasmin e a Liv, e a Alice. Somente que estão com a câmera ligada. Aí vocês ficam com as câmeras desligadas e vocês ficam olhando para outra coisa, menos para a lousa, eu tenho certeza. E já faz o quê? 20 minutos que eu estou falando, já perguntei, já chamei, ninguém fala nada. Aí eu pressuponho que entenda. Aí quando é mais tarde, eu passo o tempo todo perguntando aqui no meu WhatsApp, como é a questão que não sabe. Eu devia não responder, porque a hora de prestar atenção é agora. Aí vocês saem, se sentam, se levantam, viram para um lado, viram para o outro, fazem tudo, menos prestar atenção na aula. E eu tenho obrigação, não, gente, eu estou aqui dando aula. Na hora que eu digo assim, eu sei que não é para dizer não, que pode ter alguma criança, mas pergunte. Eu quero isso porque o professor gosta de pergunta. Aí mais tarde, quando vai fazer a tarefa que não sabe, vai perguntando no WhatsApp. Eu vou começar a não responder de tarde. Como é o nome disso aqui? Como é a fácil a leitura disso aqui? Hein, Hillary, que você colocou, coloque de novo. Tô pedindo para falar, não, digita no chat. Como é isso aqui? A leitura. Aqui a fração. Aqui a forma decimal e eu quero a leitura. É 0,4 o quê? 0,4 décimos. Muito bem. 0,4 décimos. Muito bem, Hillary. Agora eu vou fazer a 3. Eu vou apagar e começar a 3. Eu não vou mais nem perguntar quem é que está copiando, não. Eu vou apagar logo. Aqui, ó. Quanto falta para completar o inteiro? Gente, essa questão, ela é assim. A resposta, ela já tem, né? Todas as respostas é o que, assim, um inteiro. Todas as respostas é um inteiro. Aí tem assim, 0,3 mais um número que dá o quê? Um inteiro. Eu vou fazer o quê? A operação inversa. Se eu estou somando, eu vou começar a subtrair. E se eu estiver subtraindo, eu vou começar a somar. Mas todas são somas, eu vou fazer a subtração. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 1,0 menos 3,0. Lembrando-se sempre que eu tenho que colocar o quê? Decimal embaixo de decimal, vírgula abaixo de vírgula e casa inteira abaixo da casa inteira, tá certo? Vou pegar o meu resultado e subtrair de 0,3. Na B, eu vou pegar o 1 e subtrair de 0,5. Na C, eu vou pegar o 1 e subtrair de 0,6. Na D, eu vou pegar 1 e subtrair de 0,3. E aqui, ó, nesse daqui, eu vou fazer o quê? Pegar o 1, subtrair de 0,4, de 0. Eu vou pegar o 1, eu vou fazer o quê? Na o quê? Na E. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer duas contas. Eu vou somar 0,4 mais 0,2. A resposta, que é 0,6, é que eu vou pegar o 1 e subtrair de 0,6. A F. Na F tem assim, 0,1 mais tracinho mais 0,2. Eu tenho que somar o 0,1 mais 0,2
que dá 0,3. Agora eu vou pegar o 1 e subtrair 0,3, que eu vou encontrar essa casa que está no meio. Fala, Emily. Porque a imagem às vezes estava ruim, aí não dava para ver. Quando for mais tarde, que o vídeo for no... Pronto, aí quando se você tiver alguma dificuldade, ainda falta 4 minutos, mas se você tiver, você assiste a aula de novo. Olha aqui, Tá. ó. Aqui, ó. Na E não tem dois números, um que falta no meio e a soma no final, que é 1. Você vai fazer o quê, ó? 0,4 mais 0,2, que é os números que nós temos, que dá 0,3. Eu vou pegar o 0,1 e subtrair de 0,6. Na F, eu vou somar o 0,1 com 0,2, que são os números que eu tenho, que vai dar 0,3, e eu vou pegar o 1 e subtrair de 0,3. Agora, a quarta questão, deixa eu explicar. Coloquem aí na página 216, atividade de casa, 215 e 216. Vocês vão fazer o quê? Na 4. Associe. Você vai ler 0,4, 0,40 alguma coisa, 4,40 outra coisa. Vocês precisam fazer o QVL. Esse aqui, ó. Milésimo, centésimo, décimo, vírgula, unidade, dezena e centena. E encaixando esses números para poder você fazer a leitura. Na quinta questão, você vai ligar. 9,10 está aí representado em forma de fração. Como é que você vai fazer em forma de decimal? Ó, 9,10. Eu vejo a quantidade de zeros, que é 1, coloco o 9 e conto a quantidade de casas. Ó. A vírgula está aqui no final. Quando ela está no final do número, ela não aparece. Ó. Aí eu coloco um zero e uma vírgula para encaixar. Se for 21 sobre 10, eu coloco 21. A vírgula está aqui no final e eu ando uma casa. Uma vai ficar o quê? 2,1, tá certo? Você vai fazer isso para encontrar e fazer a ligação. E aqui, coloque no círculo o número decimal correspondente ao ponto de reta. Vou colocar o zero, você vai colocar do menor para o maior, tá certo? Do menor para o maior. Aqui, ó. 0, aí 0,1, 0,2. Nessa reta é assim, ó. Não tem a reta assim, ó, que começar o zero, ó. Tem assim, né? Aí, 1, 2, e aqui não tem uma bola? Ó, 0, 0,1, 0,2, e nessa bola você vai colocar o quê? 0,3. E vai somando. 0,4, 0,5 e o próximo. Aí, não sei o que, até chegar lá no final dessa tabela, tá certo? E a 7, observe a reta numérica e escreva o número decimal de cada letra. Aí tem assim, 0, de cada letra. A letra A tá o quê? No 0,4. Você vai colocar no 0,4. A letra B, a letra C, a letra D, viu? Você vai fazendo de acordo com o que está pedindo. Viu? Tá certo? Você vai ter que preencher toda a reta e depois colocar o número correspondente. Gente, a aula terminou, viu? Vocês façam a atividade da página 215 e 216 e até segunda-feira. Bom final de semana para todos. Tchau. Tchau, tia. Tia. Tchau, tio. Tchau, tia. Até segunda. Finalmente. Tchau.